O que um consultor financeiro precisa saber para começar? Você sabia que a consultoria financeira é uma das áreas que mais cresce no Brasil? E pode ser um ótimo caminho para quem está buscando uma fonte de renda extra ou até mesmo quem está buscando uma transição de carreira. Já pensou em transformar o seu conhecimento financeiro em uma carreira que ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos? E ainda ganhar dinheiro com isso? Parece bom demais, né? Hoje eu vou te mostrar o que é essencial para começar na carreira de consultor financeiro, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para quem quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. O que nós chamamos aqui de ter produtividade financeira. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o host do podcast, Renan Diego, sou consultor financeiro há mais de 10 anos, ajudando pessoas a terem independência financeira com qualidade de vida. Esse episódio ele é muito especial, porque eu vou trazer aqui um sentimento de como foi minha jornada no início para ajudar você, que talvez esteja começando nessa área agora, você educador financeiro, você consultor, você planejador, ou você que nem está pensando nisso, mas você gosta de investir, gosta de se organizar financeiramente e quer ver uma oportunidade, quem sabe de transicionar sua carreira, quem sabe de fazer como renda extra sem precisar abrir mão do seu trabalho atual. Mas por que eu quero falar desse tema aqui agora? Num país onde mais de 70% das famílias estão endividadas, o consultor financeiro ele se torna a peça-chave, tanto para quem quer ajudar, quanto para quem quer empreender numa área de futuro. Ou seja, cara, pensa o seguinte, só temos 2,5% da população que investe. 70% das famílias estão endividadas. Olha o mar que existe de oportunidade e possibilidade. Se você já pensou em fazer uma renda extra ou mudar de carreira, fica comigo até o final desse episódio, porque eu vou compartilhar dicas valiosas e exemplos práticos que podem sim fazer toda a diferença na tua jornada. Mas antes, já deixa o teu like, você que está aí assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos, manda nos grupos do WhatsApp que eu tenho certeza que vai ajudar. E se você está pelo Spotify, já segue a gente também e avalia com 5 estrelas, porque esse episódio é show de bola. E você que está no Spotify, compartilha também, que isso aí ajuda a gente. Combinado? Bem, afinal, o que é ou o que faz um consultor financeiro, né? De maneira bem simples, o consultor financeiro é quem orienta as pessoas ou empresas sobre como que as pessoas podem cuidar melhor do próprio dinheiro ou como que as empresas podem cuidar melhor do dinheiro da empresa. E aí a gente entra em vários pontos, né? Como montar um orçamento, como é que eu invisto, como é que eu saio das dívidas, como é que eu planejo os objetivos, realização de sonhos, como que eu traço planos para a independência financeira, por exemplo. E muita gente chega até aqui querendo flexibilidade, vontade de ajudar e paixão por querer, aprender sobre finanças. Mas será que esse é o seu perfil? Será que esse é o perfil adequado para você? E aí eu vou trazer aqui algumas provocações para você começar a desenvolver, né? Primeiro, você gosta de escutar? Gosta de resolver problemas? Gosta de ensinar e fazer a diferença na vida das pessoas? E você gosta de ser bem remunerado por isso? Então, se você respondeu sim para alguma dessas opções, você tem o perfil para ser um consultor ou uma consultora financeira. Agora, me conta lá no meu Instagram, Renan Diego Oficial, e também no Instagram do Profadcast. Você já pensou em ser um consultor financeiro? Você coloca aqui nos comentários também, se você está pelo YouTube ou se você está pelo Spotify. Mas eu quero que você vá lá no meu Instagram depois. Vá lá no Profadcast. Segue o Profadcast, tem vários cortes bacanas para você ver. Você já se imaginou? Porque muitos dos alunos que eu já formei como consultor financeiro, a maioria, eles não tinham nem ideia que eles iriam para essa área. E a maioria deles não são consultores financeiros full-time. Eles têm empregos. São engenheiros, professores, advogados, dentistas. E como uma fonte de renda, eles fazem consultorias. Só que é um negócio tão apaixonante que muitos acabam migrando. Que foi o que aconteceu comigo.
Eu venho, né, de uma situação que eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei no meio corporativo durante muitos anos. Enquanto eu estava no meio corporativo, eu atendia à noite como consultor financeiro. E o negócio foi tão bom, mas tão bom, que, e não só financeiramente falando, mas de realização, sabe? De poder fazer a diferença na vida das pessoas, de poder compartilhar algo. E chegou um momento em que eu estava recebendo mais como consultor financeiro do que como gestor de uma multinacional. E depois é natural a migração. E hoje eu costumo dizer que a minha renda extra do passado se tornou o meu negócio no futuro. Então quem sabe, talvez hoje não está nem no teu radar ser um consultor financeiro, ajudar outras pessoas. Ou quem sabe você nem começou a investir. O primeiro passo é você ser seu próprio consultor. Então aprenda a investir, aprenda a organizar suas finanças. Mas depois que você aprende, você vai ver que você vai querer ajudar um amigo, um irmão, um familiar, um colega. E aí, por que não ajudar outras pessoas e ainda ser remunerado com o objetivo de acelerar a sua independência financeira? Faz sentido? Bem, agora que você já entendeu um pouco da área, vamos falar de algumas habilidades essenciais para quem quer ser um consultor financeiro. Porque é impossível ajudar alguém a organizar a vida financeira se você mesmo não entende sobre orçamento. Se você não sabe investir e quer ensinar alguém sobre investimento. Se você não tem nenhuma reserva financeira e quer ajudar alguém a formar uma reserva financeira. Isso é igual aquele personal trainer que quer te ajudar a emagrecer e ele é gordo. A conta não fecha. Então você não precisa saber tudo. Mas você precisa dominar o básico bem dominado. Por quê? A maioria das pessoas não sabem o básico. E elas pagariam para você ajudar elas o básico. Porque o básico para você, para muitos, pode ser algo grandioso demais. É só você parar pra pensar. Quantas pessoas que você conhece que nem investem no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país? Se você ensinar essa pessoa a investir no Tesouro Direto, já vai ser um uau. E pra gente que já investe, é o básico. Você entende onde eu quero chegar? Você não precisa ser um especialista. Você só precisa saber um caminho que você já percorreu e que a outra pessoa ela não percorreu ainda e ela não sabe qual é aquele caminho. Simples assim. Consultoria financeira é confiança. As pessoas vão abrir a vida financeira para você. Então você precisa ser ético. Você precisa ter empatia. E principalmente, saber ouvir o seu cliente. Eu vejo muitos clientes que eles falam assim, nossa, Renan, só de você me ouvir, já ganhei o dia. Porque o primeiro passo é ouvir. Quais são suas frustrações? Como é que você está hoje? Como é que foi tua semana? Deixa eu te entender. A partir daí eu traço um plano para ele. Porque não adianta eu querer falar para ele investir se ele tá cheio de coisa na cabeça, não tá sobrando dinheiro. E aí, porque eu acredito que ele já é um potencial para investimento, por exemplo, vamos pensar que você pega um cliente que é um médico. Aí o médico tem uma renda lá de 50 mil reais por mês. Aí você fala, nossa, 50 mil reais eu vou botar para investir. Só que você não faz perguntas para saber se ele tem dívidas, se tá sobrando dinheiro. Nossa, mas 50 mil reais não tem que sobrar. Vocês estão brincando, né? Eu já atendi diretor de multinacional acima de 100 mil por mês que ele gastava 120. Entende? Então, o que você acredita que é o melhor, não necessariamente é o melhor, antes de você fazer uma análise, um diagnóstico do teu cliente. Então, sim, você vai precisar explicar conceitos difíceis de forma simples. E saber vender o seu serviço sem ser aquele vendedor chato, sabe? Que fica empurrando coisa, fecha. Não. Você tem que ser um vendedor consultivo. Porque vendas consultivas, elas são baseadas em ajudar, não em empurrar. Anota aí. Vendas consultivas são baseadas em ajudar e não empurrar. Eu costumo dizer, nas nossas formações de consultores financeiros, que, basicamente, os consultores financeiros que a gente forma aqui dentro da nossa escola, Produtividade Financeira, com o método Profad, eles não vendem a sua consultoria. Eles agregam valor para o seu cliente. Eles fazem a diferença na vida das pessoas. E eu, como consultor, e eu, como empresário,
Eu falo pro meu time a mesma coisa. O meu time comercial, eles não vendem. Eles fazem a diferença na vida das pessoas. Porque a todo momento, a gente tem que vender alguma coisa. Seja uma ideia, uma oportunidade. Nesse exato momento, eu tô te vendendo. E eu consegui te vender a tua atenção. Se você tá aqui ouvindo ou assistindo, é porque eu consegui te vender a ideia de que tá aqui é melhor do que você tá fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Faz sentido? Então preste atenção no quanto que... Porque eu acredito que eu posso contribuir com você. Se você ouvir ou assistir esse podcast até o final, eu vou contribuir com você. Não importa se você não está no momento de ser um consultor financeiro, mas vai despertar uma sementinha que você pode falar, por que eu não estou criando uma outra fonte de renda? Talvez você está pensando que ter renda extra é só para quem está endividado, ou está precisando, a conta não está fechando e precisa para pagar as contas. Pelo contrário. O modelo mental Profad, que a gente ensina para os nossos alunos, é você criar renda extra para acelerar a sua independência financeira. Porque uma coisa é você ter um potencial de aporte mensal de R$100. Se você coloca R$50 a mais, tu antecipa isso em anos. Se você coloca R$100 a mais, você antecipa ainda mais. E se você coloca 5, 10 mil a mais? Você entende o poder que é? Legal, né? E até aqui, tá fazendo sentido? Eu quero trazer para vocês algo não técnico, mas algo inspiracional, ao mesmo tempo que você consiga ver uma oportunidade aqui. Porque o quanto antes você encontrar isso como uma oportunidade, mais rápido você acelera. E o que muitas pessoas travam, ou tem uma certa confusão, é sobre a legislação ou certificações, né? Então, que fique claro aqui. No mercado financeiro aqui no Brasil, você não precisa de uma certificação obrigatória para ser um consultor autônomo. Você precisa ter a formação de consultor. E aí, por exemplo, você pode fazer em alguma escola. A nossa escola, por exemplo, Produtividade Financeira, a gente forma consultores. Mas a gente não certifica. É diferente, já vou explicar. Existem cursos e selos que agregam valor. Por exemplo, você pode tirar a certificação CEA, que é especialista em investimento. Você pode tirar a certificação CFP, que é especialista em planejamento financeiro. Agora, para atender como autônomo, isso aqui só te dá uma credibilidade maior. Mas você não é obrigado. Você pode atender só com a formação de consultor. Mas, se você quiser seguir uma carreira bancária, por exemplo, ou instituições financeiras, aí você é obrigado a ter. Porque essas instituições não contratam quem não tem algum tipo de certificação, seja o CEA ou o CFP. Tá claro? Mas se você quer atender iniciando com uma forma de renda extra, basta a tua formação. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer começar uma carreira como consultor financeiro para gerar uma renda extra? Ou já quer ter uma carreira no mercado financeiro? Para agora e reflete sobre isso. Eu, particularmente, comecei como renda extra, lembra? Só que eu me apaixonei por essa área. Eu me apaixonei por ajudar as pessoas. E aí, só depois que eu fui tirando as certificações. Entende o que eu quero dizer? Então, primeiro eu me formei consultor, depois eu fiz coach financeiro, educador financeiro, aí tu vai, fiz um MBA em Vola Invest, depois... Aí depois que eu fui tirar a certificação. Entende? Agora, eu quero trazer algumas situações aqui onde um consultor pode atuar com o seu cliente, tá? Primeira situação, vamos imaginar o seguinte, imagina a Maria. Maria é uma cliente que vive no aperto, com dívida de cartão, entra no cheque especial, e aí um consultor financeiro pode ajudar ela a quê? A ela renegociar as taxas do cartão. Talvez pegar ali o que está de cheque especial, que é a maior taxa de juros, vamos dizer que é uma dívida impagável, e criar um plano realista para ela resolver essa parte. Em pouco tempo, ela consegue sair do sufoco. Por quê? Porque ela teve um profissional acompanhando ela. E a minha pergunta para você é, será que você não consegue ajudar alguém que está endividado para sair dessa situação? Beleza, vamos para outra situação. Situação 2. Vamos falar agora do João, tá? João,
O João é um cliente que ganha bem, mas ele não sabe investir. E aí, se ele pega um consultor financeiro que entende de investimento, ele aprende a fazer aportes mensais. Ele aprende a pensar no futuro e analisar boas empresas, boas ações, bons fundos imobiliários. E com isso, ele evita cair em armadilha. E se ele consegue entender sobre o mercado financeiro, se ele consegue fazer boas escolhas de investimento, o que vai acontecer com ele? Ele vai acelerar a sua independência financeira. E aqui tem um ponto importante. Você, como consultor financeiro, se você não tiver as certificações adequadas, você não pode recomendar investimento. Você pode ensinar ele a analisar o investimento. Mas a decisão de compra ou vende, você não pode fazer. Tá claro? Então, você vai ser um consultor muito mais na pegada educacional do que numa pegada de recomendar ou dar carteiras recomendadas. Para isso, você precisa de outro tipo de certificação. E aí eu quero trazer aqui um fato interessante, né? Toda vez que eu penso em consultoria, por que eu faço o que eu faço hoje? Eu faço isso já há mais de 10 anos, né? Eu sou consultor há mais de 10 anos. E eu já vi gente sair do cheque especial e conseguir comprar o primeiro imóvel em menos de 3 anos, por exemplo. Só com educação financeira básica. Isso muda a vida, gente. Eu já vi pessoas que eram desorganizadas e conseguiram ter dinheiro para fazer uma viagem para Disney com a família e realizar esse sonho da família. Eu tive um cliente que, inclusive, eu coloquei essa história no meu livro, para vocês terem uma ideia. Inclusive, nós vamos lançar aí o livro Produtividade Financeira, 5 passos para você construir a sua independência financeira com qualidade de vida, tá? Então se prepara que daqui a pouquinho vai ter aí já o pré-lançamento e dependendo de quando você está ouvindo, se tiver já passado um tempo desse episódio, você pode ir no link na bio aqui que vai estar aí já para você adquirir o teu livro. Então conto com todos vocês, lançamento aqui no Rio de Janeiro. Fica ligado lá nas minhas redes sociais, Renan Diego Oficial, que a gente vai anunciar. Quero ver vocês. Cara, quero entregar, escrevendo dedicatória para você, para sua família, porque produtividade financeira é uma escolha diária, né? Então, essa história eu coloquei no livro e era um cliente que estava num processo de divórcio, né? E aí ele veio, a gente fez primeira consultoria, um diagnóstico e tal, pá, prum, beleza. E aí quando terminou, ele falou assim, Renan, cara, sensacional. Eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro. Aí ele falou, ó, você sabe que eu tô nesse processo de divórcio, por isso eu procurei, para eu passar por esse momento, né, mais tranquilo, porque a gente dividia as contas e tudo mais. E eu queria saber se a minha ex-esposa, né, que a gente tá nesse processo, ela pode participar comigo. Aí eu falei, puta merda, eu não sou psicólogo, né, vai ter briga aí, ou terapia de casal, esse tipo de coisa. Eu falei, ó, por que você quer? Aí ele falou, cara, porque a gente tá de boa e eu quero que ela realmente consiga ter essa separação da melhor maneira possível. Eu vi que eu vou ter. E aqui ela vai conseguir ter também. Aí eu falei, pô, legal. Sim, mas vamos fazer um combinado. Eu não sou terapeuta, não sou psicólogo. Não é terapia de casal. A gente vai fazer um planejamento financeiro separado para cada um, para vocês passarem esse momento de boa. E eu até falei assim, ó, você sabe, cara, eu sou um cara família. Então, eu espero até que as coisas melhorem entre vocês. Não, a gente tá de boa, a gente é super de boa e tal, não sei o quê. Pra você ter ideia, ele falou, cara, a gente tava separado, mas morando junto. Só não dormia junto e tal, mas pra ver a relação que era boa. E agora a gente só tá meio que assinando o papel, né? Então tá lá, tá rolando. Aí eu falei, tá bom, então tá. Aí eu fiquei naquela, pô, será que eu tô ajudando a separar um casal? Será? Só que eu falei, a decisão já tá tomada, então vou ajudar, vai ser melhor pra eles nessa situação, né? Beleza. Fizemos lá 6 encontros, organizamos, criamos planos, planejamento pra eles, pra lá. Na última consultoria, eu perguntei pra eles, por que valeu a pena pra vocês esse processo, esse programa de consultoria? E aí, os dois um viraram pro outro e falaram, olha, a gente quer compartilhar algo com você. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eles pegaram uma folha e levantaram assim, foi online, né? Aí levantaram uma folha de papel
e falaram, ó, isso aqui é a papelada do divórcio. A gente queria fazer isso junto com você, porque você é importante nessa nossa jornada. Aí eu pensei, né? Eu falei, porra, que sacanagem, cara. Sou um cara mega família, eles vão querer assinar o contrato, sei lá, como é que chama, de divórcio, na minha frente. Confesso que eu fiquei meio assim, sabe? Falei, porra. Eu não falei nada, mas eu fiquei meio abalado, assim. Eu falei, porra. Enfim, mas da maneira que eles viram que iria me agradar, talvez, né? Aí tá, eu falei, tá bom, mas e aí? Não entendi. Falei, não entendi. Aí eles pegaram o papel e fizeram assim, ó. Rasgaram na minha frente. E aí que eu não entendi nada mesmo. Falei, porra, era o papel do divórcio, vocês estão rasgando. E eles falaram assim, Renan, por causa da tua consultoria, desse programa, abriu tanta nossa mente para várias coisas que estavam como um ponto cego, que a gente entendeu que o nosso problema do divórcio não era a falta de amor que a gente achava que era, mas sim falta de uma relação melhor com o dinheiro entre um e o outro. Falei, interessante. E eles falaram assim, e a gente queria fazer isso na tua frente porque você foi fundamental para isso acontecer. E a gente tá rasgando o contrato do divórcio porque a gente não vai mais se divorciar. E aí, um olhou pro outro, eles se beijaram e eu comecei a chorar. Quase assim que eu tô agora, né? Basicamente. Cara, e aí a mulher falou assim, Renan, faziam 2 anos que a gente morava na mesma casa, em quartos diferentes. 2 anos. Na mesma casa, em quartos diferentes. E essa noite, a gente dormiu junto. E na mesma cama. E a gente fez amor. Eu falei, tá, agora para aí, não tá precisando, né? Não precisa dizer os detalhes, né? Cara, e eu fico pensando, quanto vale isso? Quanto vale reestruturar um casamento? E eu não tô nem falando de financeiro, porque um divórcio é custoso, né? Mas quanto vale o desgaste emocional? E quanto vale você ver que, cara, a gente estava tomando a decisão por um motivo errado. A gente tá junto. A gente se ama. Só que entrou uns problemas financeiros e desalinhamento. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Não foi alinhado e a bomba explodiu. Eu fico arrepiado toda vez que eu falo sobre isso. E eu botei essa história no meu livro, porque ela é muito forte pra mim. E representa muito o que eu, como consultor financeiro, consegui ajudar. E eu não sei o que você tá pensando hoje, mas eu sei que tem alguém que você pode fazer a diferença. Tem alguém hoje que precisa ouvir uma palavra tua. Precisa de uma ajuda que você já sabe alguma coisa. Quer ver? Você conhece alguém que precisa de ajuda financeira? Saber que você pode ajudar ela e ainda receber por isso? Então faz o seguinte, a primeira ajuda que você pode dar é compartilha esse episódio com essas pessoas que você sabe que elas precisam de ajuda. Para elas entenderem um pouco mais sobre o que um consultor financeiro faz. Esse é o primeiro passo para você ajudar alguém. Faz sentido? Bem, agora eu queria trazer aqui alguns erros para quem já está na jornada, né? Alguns erros comuns de quem quer ser um consultor financeiro ou até de consultores financeiros iniciantes. Um erro muito comum é achar que precisa saber tudo para começar. Lembra, ninguém sabe de tudo. Inclusive, você pode pensar em o que você quer ajudar e o que você não quer. Quando eu comecei fazendo só a parte de organização financeira. Depois, eu ensinava investimento, mas só renda fixa. Porque eu ainda não tinha confiança suficiente na renda variável.
Eu ainda não tinha resultados expressivos na renda variável. Mas é só uma questão de tempo. Depois você dá o próximo passo. Você tem uma ideia. Ser consultor é tão bom porque você cria uma habilidade que qualquer conhecimento que você tem, você pode proporcionar para a pessoa. Então, hoje eu sou consultor financeiro. Eu sou consultor empresarial. Então, hoje eu sou fundador e CEO de 3 empresas do Grupo FAD. Eu participo de um ecossistema de empresários que são multimilionários e bilionários, são os maiores empreendedores e empresários do Brasil. Então, sim, eu ajudo outras empresas com credibilidade. Agora, dependendo do nível da empresa, eu não vou conseguir ajudar. Que tipo de empresa? Cara, quem já está faturando aí mais de 100 milhões, por exemplo. Por quê? Porque eu não estou ainda na casa dos 100 milhões. Mas quem fatura até 20 milhões, eu consigo ajudar a chegar nos 20, 30, 50 milhões. Entende o que eu quero dizer? Então é isso que você tem que fazer. Eu consigo ajudar com liderança, consigo ajudar com gestão, consigo ajudar com cultura nas empresas. E claro, consigo ajudar com investimento, consigo ajudar com finanças corporativas. Então você vê, você começa a ter um leque de possibilidades que não tem preço. Então, se você acredita que precisa saber tudo para começar, na verdade, você já começa não sabendo de uma única coisa. Já dizia Sócrates, se eu não me engano é Sócrates. Eu sei que nada sei. Vê aí, produção, se é Sócrates, para eu não falar besteira. Mas eu lembro lá das minhas aulas de filosofia lá no 2º grau, o professor Esperidião, lá na... É isso mesmo, Sócrates? Rapaz, Esperidião era bom, rapaz. Aquilo ali eu sei que nada sei, Sócrates. Ai, coisa boa. Beleza, então esse é um erro comum de quem está começando. Então esquece isso. Só precisa saber um pouquinho mais do que o teu cliente. Beleza? Naquela área. Porque tem muita gente que também comete o erro que é o seguinte. Mas a pessoa tem muito mais dinheiro do que eu. Beleza, mas o dinheiro dela tá onde? Tá num lugar pior do que o seu? Então você pode ajudar ela a colocar num lugar melhor. Entendeu a ideia? Esse é o ponto. Beleza, um outro erro muito comum é proteger ali... Proteger as pessoas para falar assim, não, é melhor você ir para cá ou ir para lá. Cara, quando você acha que está protegendo alguém, na verdade você está atrapalhando. Então, você vai fazer um diagnóstico, vai saber qual é o perfil de investidor dela, mas o teu desafio é fazer ela se desenvolver. Assim como a gente faz com nossos filhos. Primeiro a gente protege, mas a gente quer que eles evoluam. Um outro erro muito comum é prometer resultados milagrosos. Cara, não prometa resultados milagrosos. Não prometa nem o resultado que você teve. Prometa para ele que você vai ensinar e ajudar a criar um plano ou um planejamento para tal coisa. Se você prometeu, vou te dar 1 milhão daqui a tal... Vai que o mercado passa uma pandemia dessa da vida e... Como é que você prevê isso? Não tem como. Mas se você criar um plano para ele poder seguir e acompanhar, faz total sentido. Um outro erro muito comum é focar que só aquele dinheiro, tipo assim, foca só no dinheiro. Eu sou consultor, quero ganhar dinheiro, quero fazer renda extra e tal. E aí você esquece do ativo mais valioso que existe. As pessoas. E não só das pessoas, mas da sua qualidade de vida. E aí você vira um refém do dinheiro novamente. Quando você começa a fazer alguma coisa que era para ser o teu impulsionador. Então não olha só pro dinheiro. Tira o dinheiro dos olhos que ele vem pro seu bolso. Agora eu vou trazer algumas dicas para você que está começando, que você tem que evitar. Primeiro, aprenda com os erros dos outros. É muito melhor do que aprender com os seus erros. Então, busque mentores. Comece com o que você sabe e vai evoluindo sempre. Mas se você não tiver alguém que vai te ensinar, que já chegou onde você quer chegar, para te direcionar e falar, vem por aqui, vem por ali, vai por ali, você vai perder muito tempo. Por exemplo, ontem a gente fez uma aula que a gente trouxe
a nossa advogada aqui da Produtividade Financeira para dar uma aula sobre contrato para os nossos alunos da formação. E falei para eles, caramba, vocês estão antecipando 10 anos. Por quê? Eu fui começar a ter contrato 2 anos atrás. E eles começando ainda durante a formação e já têm acesso a contrato. Por quê? Porque eu não peguei um mentor que me mostrou o caminho. Eu fui muito na tentativa e erro. E nessa tentativa e erro teve muito erro. Tiveram muitos e muitos erros. Então, os meus alunos, eles pagam não só para ter uma formação, mas para não precisar errar aquilo que eu já errei. Lembra o seguinte, toda vez que você vai atender alguém, ética acima de tudo. É melhor você perder um cliente do que prometer alguma coisa que não vai cumprir e perder a sua reputação. Tá bom, Renan. Eu, como consultor, tenho que trabalhar como? Tenho que atender, tenho que ter um escritório? Como que funciona? Olha, tem consultor que trabalha home office. Só precisa ter um espaço que seja adequado para você trabalhar. E eu ensino muitos meus alunos a fazer atendimentos online. Porque é muito mais viável. Não tem deslocamento e tudo mais. Mas você pode fazer também presencial. Sem problema nenhum. Mas quem está começando, não vale você contratar um escritório, até porque as pessoas não querem ficar se deslocando, elas querem online. Então, se você tem um espaço na sua casa e consegue ter uma câmera legal, uma iluminação, um cenário bacana, começa dali. Começa com as condições que você tem. A rotina, ela é dinâmica. Então, cada cliente, ele vem de um universo diferente. Talvez vai ter cliente que quer que você vá na empresa dele. Vai ter cliente que ele quer te encontrar em algum lugar. E vai ter cliente que você já vai falar, é online. Entendeu? Eu já tive, até hoje, só um cliente pediu pra gente se encontrar presencialmente. Eu falei, tá bom, só que eu preciso te cobrar por 3 clientes. Porque é o tempo que eu vou, o tempo que eu te atendo, que é o que você já tá pagando, e o tempo que eu volto, que eu podia estar atendendo alguém. Sem problema, eu quero. Tá bom, me passa o endereço que eu vou te encontrar no seu escritório. Ele falou, não pode ser lá no escritório, que lá não paro. Vamos no seu. Eu falei, eu não tenho escritório, eu trabalho remotamente. Aí eu até falei, eu lembro que eu falei assim, na época não tinha esse lance de home office, né? Foi antes da pandemia isso, bem antes. E aí eu falei, olha, eu como consultor, eu tenho clientes no Brasil todo, então eu não tenho um escritório fixo. Mas normalmente eu vou em restaurantes que são bem tranquilos e aconchegantes que a gente consegue fazer. Tudo bem pra você? Aí ele, tudo bem. Pronto. E aí eu fui encontrar ele no restaurante. Entende? Então você consegue flexibilizar. E hoje, na época, acho que nem tinha muito isso, mas agora tem bastante. São os cowork. Você pode reservar uma sala comercial, ficar só aquele período e tá tudo certo. Claro? Então, os maiores desafios para quem quer ser um consultor financeiro é você lidar com as pessoas. Aquelas pessoas que são mais resistentes, são inseguras e às vezes até desconfiadas. Aquelas pessoas que elas não confiam nem nelas. Mas também vai ver gente que vai estar chorando de emoção porque conseguiu sair das dívidas. Então, você vai ter um cliente que vai te dar um pouco mais de trabalho, mas esse é o trabalho. Mas o que vai ter de cliente agradecendo, falando para a família o que você fez, não tem preço. Teve um caso que só de ajudar uma família a entender sobre fluxo de caixa pessoal, ou seja, o que entra e o que sai. É a famosa 10-10-60-20 que eu já entrego para vocês várias vezes aqui, né? Eles conseguiram pagar a faculdade do filho. Só com a organização financeira. Isso sim é gratificante demais. Você entende? Beleza, Renan. Entendi. Tô achando legal. Mas tem um ponto interessante. Você fala de renda extra, né? De tal, transição de carreira, mas hoje eu tenho um salário. Como que é a remuneração? Quais são os ganhos, né? Os potenciais ganhos para quem é um consultor, para ver se essa área me interessa mesmo, ou se é isso mesmo ou não. Por isso que eu falo que no começo é sempre bom você olhar como uma renda extra. Principalmente se você já tem um trabalho que ganha bem e tudo mais. Porque o começo de qualquer carreira, tem como você começar uma carreira e ganhar muita grana. Né? Hoje em dia eu vejo muita garotada aí, quando eu vou fazer entrevista, pô, a pessoa
não tem conhecimento nenhum e quer ganhar como gerente, né? Talvez você esteja vendo por aí. Então você tem que ter a humildade de saber, cara, eu tô começando, eu posso ter sido gerente numa área, mas aqui eu tô começando numa outra. Então se não dá pra eu largar tudo aqui pra eu só olhar pra isso, eu faço em paralelo. Até as coisas virarem naturalmente e aí eu conseguir sair de uma maneira mais tranquila. Então no começo é comum você ganhar por atendimento ou fechar pacote, que vai variar ali quem está começando de R$100 a R$400 por hora de consultoria, tá? Então hoje o que eu ensino para os meus alunos é fecharem pacote de 6 consultorias. No início quem está inseguro R$100 por consultoria, ou ali aí a gente faz uma escadinha, né, que vai aumentando. Cada nível, conforme ele vai pegando um pouco mais de maturidade, ou ele fechou 2, ele aumenta o preço, fechou mais 2, aumenta o preço, até chegar num ponto que ele seta o valor da consultoria dele. Que é a hora que já tem resultado, ele já consegue se posicionar e ele tem mais confiança. Porque o preço que você dá não tem muito a ver... São duas coisas que determinam o preço que você vai dar quando é consultoria. Porque consultoria não é commodity. Commodity é aquilo que é... Tipo, esse copo, o preço é igual para tudo. Por quê? Qualquer lugar que você vai, o copo é parecido. Então, se o material é o mesmo, tudo é o mesmo, commodity. Então, você vai pagar X pelo copo. Agora, uma consultoria, que é algo individual, personalizado, que tem que olhar, entrar a fundo na tua intimidade financeira, tudo que é personalizado não tem preço, não é commodity. Então, você consegue ter uma visão. Então, alguns pontos você precisa entender para dizer se você consegue precificar mais caro. Primeiro, você gera ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Então, se ele te pagar X, ele consegue gerar X ao quadrado daquele resultado, pelo menos? Se sim, beleza. Você tem confiança em cobrar isso? Isso aqui é muito forte. Às vezes a pessoa gera o resultado, mas ela não tem confiança para poder cobrar isso. O nível de merecimento dela está muito baixo. E ela acaba não cobrando. Então, basicamente, você vai começar com isso. Aí você faz as contas. Se eu pego aí entre 600 a R$1.200 um pacote, se eu pegar X vai dar tanto, se eu pegar mais tanto vai dar tanto, e aí você vai vendo. Mas assim, quando você é mais experiente, você vai pegando mais confiança, você consegue aí chegar em 10, 15, 20 mil reais por mês fazendo consultoria, tranquilamente. E se você vai para uma área que é a área empresarial, por exemplo, você vai ser consultor de empresas, aí o ticket aumenta, né? Ultrapassa 20 mil reais. Você pode ter casos aí que às vezes 50 mil reais, 100 mil reais. Então é possível, tá? E conforme você vai criando uma carteira de cliente, você vai aumentando. Então sim, é uma baita oportunidade para quem quer prosperar, para quem quer ter produtividade financeira. Por quê? Produtividade financeira é você ter qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. Você, como consultor financeiro, você pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil, do país, do mundo. Eu lembro que eu tava em Belém, curtindo ali. Eu falo que empreendedor, as férias são assim, né? Viaja com a família, fica ali, aí acorda mais cedo, faz um atendimento por volta. E aí, marquei com o cliente 7 da manhã, as crianças dormindo no quarto, desci, fui pro refeitório, abri, consultoria. Acabou. Simples assim, né? É bom demais, basta ter uma internet. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se posiciona, quanto mais você cria autoridade, maiores são as oportunidades de ganhos para você. Existem consultores que vivem 100% disso. E outros que simplesmente conciliam com outro trabalho. E tá tudo bem. Pra gente chegar aqui, né, nos finalmente, eu vou trazer algumas dicas práticas para você começar como consultor financeiro. Vou trazer alguns passos simples, mas que vão te ajudar bem nessa jornada. Seja você que já está decidido ou você que ainda está assim, não sei, mas... Eu nem pensava nisso, agora pelo menos já vi uma oportunidade, né? Primeiro passo. Procure conteúdos gratuitos. Como, por exemplo, esse podcast. O que você está ouvindo agora, você está assistindo, é um conteúdo que vai te ajudar e é gratuito. Inclusive, se vocês acharem que foi legal, esse é o primeiro conteúdo que a gente está trazendo dessa série. É uma série nova aqui no Profidcast, que é uma série onde a gente traz mais a pegada de consultoria, né, para você entender como visão, como eu posso ser um próprio consultor da minha vida financeira e a importância de ser um consultor e até um profissional de consultoria. Então a gente consegue abraçar todos esses três tipos, né, de pessoas. Então isso vai ser muito legal. É um quadro que a gente vai começar a trazer um pouco mais aqui. E se faz sentido para você, comenta aqui. Coloca nos comentários
se esse tipo de conteúdo tem te agradado. Se você quer mais desse tipo de conteúdo, comenta aqui que vai ser ótimo saber como é que você tá, o que você tem, se você já é consultor ou não, se você tem essa vontade ou não, tá? E esse é o primeiro passo, conteúdo, você já tá aqui. O próximo passo é você fazer uma formação de consultor financeiro, se de fato você entende que quer começar com uma renda extra, coisa do tipo. Inclusive, se você quiser saber como funciona a nossa formação de consultores financeiros com o método Profad, que é o método que eu utilizo, eu vou deixar um formulário de aplicação aqui na descrição, no YouTube e no Spotify, tá? E aí basta você preencher, sem compromisso nenhum, que o meu time vai entrar em contato com você e te explicar como é que funciona essa nossa formação, quando que vai ter a próxima turma da formação e se é para você ou não, condição de pagamento, e aí você decide se quer dar esse próximo passo ou não. Mas vale a pena você conversar com o meu time para entender um pouco mais, tá? Porque aí é o próximo passo. E lá na nossa formação, você já vai começar a ter clientes pagantes antes mesmo de concluir a sua formação. Você tem ideia? No primeiro mês de formação dessa última turma que a gente está formando, já teve aluno que fez R$15.000, alunos que fizeram 6.100, 3.000, outros que fizeram 600. Então, assim, o que a gente ensina é para você já fazer o dinheiro antes mesmo de estar formado. Depois que você entender que quer seguir essa área, aí o próximo passo importante é você tirar algumas certificações. Aí você vai procurar o CEA, né, que é especialista de investimento, pela Ambima, que você tira. Depois você pode procurar ali o CFP, que é de planejador financeiro, que é pela Planejar, tá? Bem, ser consultor financeiro é, antes de tudo, ser agente de transformação. Se você tem vontade de aprender e ajudar outras pessoas, o mercado está cheio de oportunidades para você. Ele está esperando por você. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, já segue a gente aqui, Profadcast, aqui no YouTube, segue no Spotify e compartilha com quem precisa ouvir. Esse foi um episódio diferente, mas eu gostaria muito de saber o que você achou desse episódio. Deixa a sua dúvida aqui e deixa uma história aqui pra gente. Que tipo de insight você trouxe? Se você já teve um consultor, se você é um consultor, se você gostaria de ter ou ser um consultor. E se você quiser ser um consultor formado pela minha metodologia, o nosso método Profad, não esquece, tem um formulário aqui na descrição. Basta preencher, o meu time entra em contato com você para te explicar como funciona. Combinado? Então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família. E bora evoluir!